Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre a displasia do quadril. O termo displasia do desenvolvimento do quadril, ou DDQ, a abreviação, certo? Deve ser entendido por partes, onde a displasia refere-se à anormalidade anatômica do quadril da criança, que pode acontecer durante seu desenvolvimento. Ou seja, desde a vida intraútero até após o nascimento, por volta dos 8 anos, incluindo o momento do parto. Denota uma anormalidade no tamanho, na morfologia, na orientação anatômica ou na organização da cabeça femoral, na cavidade acetabular ou em ambos. A displasia acetabular é caracterizada pelo acetábulo imaturo, com a cavidade rasa, que pode acarretar a subluxação ou a luxação da cabeça femoral. De certo modo, é um termo novo que vem sendo substituído o antigo, a luxação congênita de quadril, o LCQ, que, como o próprio nome já se refere, trata-se apenas dos casos de luxação. Vamos falar sobre a epidemiologia e a etiologia. A incidência da DDQ é variável, dependendo de vários fatores, inclusive da localização geográfica. Aproximadamente 1 em cada 1.000 recém-nascidos poderá nascer com o quadril luxado e cerca de 10 em 1.000 com o quadril subluxado, ou seja, instável. Acredita-se que a causa primária seja a restrição dos movimentos do feto ou a hiperelasticidade da cápsula articular do quadril. O quadril esquerdo é o mais afetado, cerca de 60%, e o quadril direito o menos afetado, cerca de 20%, nas situações de unilateralidade, sendo a bilateralidade menos frequente, cerca de 20% dos casos. Por razões desconhecidas, a DDQ afeta em menor frequência os indivíduos da raça negra. Os fatores de riscos para a DDQ incluem sexo feminino, raça branca, primiparidade, mãe jovem, apresentação pélvica ao nascimento, história familiar, oligohidrâmnio, que é caracterizado pela baixa produção de líquido amniótico, recém-nascido com maiores pesos e altura e com deformidades nos pés ou na coluna vertebral. Exame físico. Deve-se ser realizado exame físico inicialmente ainda dentro da maternidade de forma essencial, desde o berçário ou nos primeiros dias de vida. O exame do quadril do recém-nascido deve-se ser rotineiro e atribuído também no segmento ambulatorial da criança, nas primeiras semanas e meses de vida. No recém-nascido e nos bebês, o diagnóstico da displasia de quadril ele é eminentemente clínico e realizado com as manobras de Ortolani, que a mesma investiga a luxação, manobra de Barlow para instabilidades ligadas ao quadril de um modo geral. Também se utiliza a manobra de Galeazzi, onde é possível observar o encurtamento e a simetria dos membros. Manobras de Ortolani e Barlow. Para realizar a manobra de Ortolani, a coxa do quadril ela é abduzida, onde podemos imitar uma posição de perna de rã, reduzindo esse quadril e depois a coxa é delicadamente puxada anteriormente. A estabilidade é indicada pela palpação, às vezes um clique audível da cabeça do fêmur, movendo-se sobre o arco posterior do acetábulo e recolocação na cavidade. Na existência de uma displasia de quadril, ocorre um estalo. Já na manobra de Barlow, o quadril ele é retomado à posição inicial e então levemente aduzido. O joelho ele é puxado sobre o corpo e o quadril ele é movido posteriormente, ao contrário da manobra de Ortolani. Um clique indica que a cabeça do fêmur está se movendo para fora do acetábulo. Sinal de Galeazzi. Então, a criança é posicionada, como mostrado nesta imagem. Como podemos perceber,
do lado esquerdo, que é o lado afetado, o joelho encontra-se muito mais baixo, em razão do deslocamento posterior no quadril displásico, como indicado na setinha rosa. Fica muito mais notório em casos unilaterais este sinal, havendo assim uma assimetria bem presente em relação à altura deste joelho. Exames de imagem. A radiografia convencional, ela tem um valor limitado para a confirmação do diagnóstico da displasia de quadril. Isso é devido ao fato de os recém-nascidos terem ainda as epífises femorais proximais ainda em estado de ossificação, né? Elas ainda não estão ossificadas até os 4 ou 6 meses de vida. Então, o ideal é que seja feita uma ultrassonografia do quadril para que tenha um diagnóstico muito mais preciso. Então, quando realizada, né, a radiografia, a avaliação para o diagnóstico da displasia de quadril nos primeiros meses de vida, temos que utilizar de certas medidas e sinais indiretos, como mostra a imagem, né? Algumas linhas dos quadrantes, linhas horizontais, linhas verticais, né? Por exemplo, a Shenton e Perks. O prognóstico da displasia do desenvolvimento do quadril está diretamente ligado ao diagnóstico precoce, que permite o tratamento mais efetivo e menos agressivo ao paciente. Entretanto, um número considerável de casos é diagnosticado após o início da marcha. E o tratamento tem como objetivo a recuperação da congruência articular e sua estabilidade, a fim de promover seu desenvolvimento fisiológico. Quando instituído nos primeiros dias de vida, obtém um alto índice de sucesso e reduzido índice de complicações. À medida que a criança cresce, aumentam as alterações anatômicas, o que torna o tratamento mais difícil. O tratamento, como nós já falamos anteriormente, tem como objetivo a recuperação da congruência articular e sua estabilidade, a fim de promover seu desenvolvimento fisiológico. O tratamento do recém-nascido até os seus 3 meses de vida é baseado no conceito de que, mantendo-se o posicionamento do quadril reduzido em flexão e em leve abdução, ocorrerá o estímulo necessário para o desenvolvimento normal da articulação. Inúmeros aparelhos ortopédicos estão disponíveis nos dias de hoje para cumprir o objetivo do tratamento. Atualmente, a órtese mais usada é o suspensório de Pavlik. Essa órtese proporciona a simultânea flexão e abdução da articulação coxofemoral graças às tiras que se unem com relativa facilidade. Segundo Pavlik, o uso do suspensório por ele idealizado reduz, a necessidade cirúrgica. Em relação ao tratamento fisioterápico, é nessa faixa que é a melhor idade para tratar e ter resultados positivos. E o tratamento ele consistirá em uma centração dinâmica, ou seja, a cabeça do fêmur será centrada no acetábulo através da posição de RAM. No primeiro mês, coloca-se fraldas entre as pernas e a partir do segundo mês, coloca-se a órtese de abdução. A fisioterapia deve atuar na mobilização do tronco e cabeça, correção e adaptação postural, prevenir e evitar os encurtamentos dos adutores e iliopissoas. O tratamento, a partir dos 3 meses de vida até a idade da marcha, na maioria dos pacientes com displasia do desenvolvimento do quadril, poderá ser tratada com a redução incruenta, ou seja, a redução fechada,
e a imobilização em aparelho engessado pélvico-podálico. Quando não conseguimos a redução por manobras fechadas, a redução aberta, que é a redução cruenta, está indicada. O tratamento fisioterápico durante a fase do gesso consiste em tentar fazer a isometria da musculatura dos membros inferiores, por dentro do gesso, trabalhar o tronco em flexão, extensão e lateralizações, fortalecer abdominais e paravertebrais, estimular o diafragma e, quando liberar o joelho, iniciar a sua mobilização. O tratamento após a idade da marcha. Bom, a abordagem e os tipos de tratamento nas crianças com idades superiores a 1 ano e meio ou 2 anos são motivos de controvérsias. Pode ser indicada a tentativa de redução fechada, que é a redução incruenta, ou então a redução aberta, que é a redução cruenta, que será praticamente obrigatória. Nessa faixa etária, quando do ato operatório, ainda teremos que considerar o encurtamento femoral para permitir a redução articular, como também as operações com osteotomias complementares na região acetabular. O limite de idade para a indicação das tentativas de redução do quadril será até os 4 ou 5 anos de vida da criança. Após essa idade, as denominadas operações de salvamento da articulação serão utilizadas, incluindo as osteotomias pélvicas mais elaboradas e também pensaremos nas artroplastias totais do quadril. A fisioterapia nessa fase terá ênfase no pré-cirúrgico, onde um trabalho de alongamento e fortalecimento muscular global deve ser feito. Após a cirurgia, o tratamento dependerá da situação em que o paciente se encontrar. O tratamento tardio dessa patologia implica em complicações futuras à articulação coxofemoral da criança e em vida adulta. Para a criança, haverá um atraso considerável na idade de marcha, sendo esta claudicante e referenciada com cliques no quadril. A dor, incapacidade funcional e degeneração da cabeça femoral são as principais indicações de artroplastias totais de quadril em adultos jovens considerados entre 16 e 31 anos. Agora veremos um vídeo onde será resumido tudo aquilo que foi abordado no trabalho. Olá, eu sou o Dr. Luiz Renato De Angeli, sou ortopedista pediátrico e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para os recém-nascidos, que é a displasia do desenvolvimento do quadril. Esse é aquele probleminha do quadril que muitas vezes os pediatras falam com os pais após o neném ele nascer. Tá? Antigamente ele era chamado de luxação congênita do quadril. Esse termo foi abandonado ultimamente devido ao fato de descobrirmos que a doença ela também pode acontecer nos primeiros meses de vida. Daí a importância do acompanhamento com um profissional correto, que é o ortopedista pediátrico. Só para que vocês possam entender um pouco melhor, eu tenho um modelo aqui de uma pelve, que é o osso da bacia do ser humano, ok? E essa é a região que a gente chama de acetábulo, O quadril, ou a cabeça do fêmur, ela deve ficar exatamente aqui dentro, tá? E é assim que nós nascemos. As crianças que não têm nenhum tipo de problema, nascem com o quadril aqui dentro, E o acetábulo, que é essa região, que é a taça onde se encaixa a cabeça do fêmur, ela está bem formada. Nas crianças que possuem a displasia do desenvolvimento do quadril, o acetábulo, ele acaba sendo mal formado, ou seja, ele não é fundo como esse que está sendo demonstrado aqui. E a cabeça do fêmur, muitas vezes ela pode nascer com uma predisposição para sair do lugar, ou seja,
Ao invés dela se encontrar colocada no fundo do acetábulo, ela se encontra fora, ou seja, alta, ela sai daqui de dentro, ou ela já pode inclusive nascer fora do local. Ou seja, ao invés de estar aqui, a cabeça nasce fora do local, né? E isso é chamado de luxação do quadril. Esse é um problema que afeta principalmente os pacientes do sexo feminino, então as meninas, né? E que nascem na posição pélvica, ou seja, as que estão sentadas dentro da barriga. Além desses fatores de risco, nós ainda temos outros fatores de risco, como a falta de líquido amniótico na barriga, ou seja, oligodraminia, os nenéns que são muito grandes, né, para a idade gestacional, e outros fatores associados, como o torcicolo congênito e o metatarso adulto, que são outras deformidades do pescoço e dos pezinhos das crianças. As crianças que possuem fatores de risco, elas precisam ser avaliadas pelo pediatra inicialmente, e se houver alguma suspeita da doença ou os fatores de risco forem muito grandes, devem ser encaminhados ao ortopedista pediátrico, principalmente as meninas pélvicas. Há um consenso na literatura médica que as meninas pélvicas devem ser encaminhadas ao ortopedista pediátrico. Sempre que uma criança nasce, o pediatra obrigatoriamente ele vai fazer os testes para avaliar se a criança tem a possibilidade de ter essa doença do quadril. Caso esses testes sejam positivos, os pediatras encaminharão o paciente para seguimento com o ortopedista pediátrico. Caso esses testes sejam negativos, e aí que é a grande questão, mas a criança possua fatores de risco importante, como por exemplo, estar sentada dentro da barriga, que é a posição pélvica, mesmo assim ela precisa da avaliação do ortopedista pediátrico. Essa condição ela é uma condição que ela é potencialmente grave caso a doença passe desapercebida nos primeiros 6 meses de vida da criança. Nesse período, de 0 a 6 meses de vida, caso eu descubra a doença e eu faça o diagnóstico da condição, eu consigo fazer o tratamento sem precisar de cirurgias. Caso a doença seja diagnosticada após os 6 meses de vida, aí sim eu necessito de pelo menos anestesiar a criança para poder realizar o tratamento. E os resultados, eles nunca serão tão bons quanto o do tratamento inicial, quando eu consigo diagnosticar a criança bem no início da vida. Nesse período de 0 a 6 meses, o tratamento que a gente utiliza é esse demonstrado aqui na figura ao lado, que é o suspensório de Pavlik. Ele basicamente deixa a criança na posição do sapinho, ou seja, com as perninhas dobradas, né, para frente e para o lado, ou seja, com flexão e abdução do quadril. Dessa maneira, a cabeça do fêmur ela tende a se encaixar dentro do acetábulo, que é a taça que fica dentro do quadril. E aí o quadril ele se desenvolve de maneira adequada. Após os 6 meses, como eu havia falado, é necessário realizar cirurgia para o tratamento desses pacientes. Por isso, a importância de que a criança seja encaminhada ao ortopedista pediátrico caso haja o exame físico positivo no início da vida, quando o pediatra avalia, ou ela possua muitos fatores de risco para a doença, como eu já citei. Uma dica que a gente sempre dá para os pais é que tem um hábito que era muito comum no passado, hoje em dia já se perdeu um pouco, mas tem voltado, que é o fato de enrolar a criança no cobertor, principalmente nas fases onde no período de mais frio, né, no inverno, próximos ali dos meses de junho e julho, para manter a criança aquecida. Esse hábito que aqui no Brasil nós chamamos de charutinho, ele deixa os quadris da criança de maneira esticada, fazendo com que as crianças que têm predisposição a desenvolver a doença realmente desenvolvam a doença. Então, como recomendação, aí não só as crianças que têm predisposição, que têm fatores de risco ou exame físico positivo, mas para todas as crianças que nascem e serão cuidadas, obviamente, pelos seus pais, é que não realizem essa prática do charutinho, que pode desenvolver a doença nos recém-nascidos. Bom, essas são as informações principais sobre a displasia do desenvolvimento do quadril, ou luxação congênita do quadril, como era chamada no passado. E caso haja alguma dúvida, algum tipo de indicação, exame físico positivo ou fatores de risco, traga o seu filho para avaliação, de preferência com o ortopedista pediátrico. Relembrando, quando nós fazemos o diagnóstico de maneira precoce,
nós temos possibilidade de tratar o paciente da maneira mais adequada e sem a necessidade de cirurgia. Muito obrigado.